nós temos profissões, nós temos êxitos. Então, olha pra gente, vamos contar essa história do país como um todo, não só das capitais. Então, essa é a minha grande luta como artista hoje em dia. E aí, um dia, eu estava assistindo o Flow e vi uma entrevista do Edson Boaventura Júnior. E, por coincidência, naquela mesma tarde, eu moro em um apartamento, tem 2 banheiros. O banheiro do meu quarto, né, da minha esposa, o chuveiro queimou. E o chuveiro queimou, eu fui tomar no quarto de fora, no banheiro de fora. E no banheiro de fora eu tenho a vista para uma serra que tem na cidade, que é conhecido como Serra do Ouro Fala. Para você ver como que a vida da gente muda por pequenas escolhas, né? São umas coisas minúsculas que fazem toda uma vida e mudam tudo. Por isso é muito importante essas pequenas coisas, enfim. E aí, eu fui tomar banho nesse banheiro de fora e tal, vi a serra lá e lembrei de uma lenda que era contada quando eu era criança sobre essa serra. Eles falavam que lá tinha um ouro escondido, que foi escondido por escravos. Na época, a história que eu sabia era essa. A serra tinha um ouro escondido lá e que os espíritos dos escravos protegiam essa serra, esse ouro, na verdade. Então, todo mundo que tentava subir a serra na intenção de resgatar o ouro, acontecia alguma coisa. As pessoas apanhavam, sabe, sem saber de onde estavam vindo os golpes, eram cortadas, desapareciam, tinham ventos muito fortes que levavam essas pessoas para outros lugares, e aí, quando elas percebiam, elas já estavam em outro lugar distante, não na serra. E essa história sempre me chamou muita atenção quando criança. Mas veio a adolescência e tal, passei a olhar muito para fora e não para o interior, e esqueci das minhas origens, das minhas raízes. E aí você começa a prestar atenção nas histórias, principalmente americanas, né? E quando nacionais, nas capitais. Beleza. E aí eu lembrei dessa lenda. Falei, cara, que legal. Vou procurar saber dessa história. E aí comecei a pesquisar. A história era muito interessante e eu percebi que a história que estava registrada no livro da cidade não era a verdadeira história. Tinha uma história por debaixo. E comecei a pesquisar. E aí, o primeiro fio que eu encontrei foi de que um neto bastardo de Dom João tinha uma fazenda lá. E que esse ouro tinha pertencido a ele. Esse foi o primeiro lugar. O primeiro fio da história que eu encontrei. Não que sabia já não tinha nada a ver com a história oficial, né? Exatamente. E aí, essa história, ela tá errada? Você sabe identificar o motivo? Qual? Do neto bastardo de Dom João? Não, a história... Dos escravos? Dos escravos, que tá no livro da cidade. Sim. Então, a história é muito complexa, cara. Porque aí, o primeiro fio da história que eu consegui, fora esse que está registrado no livro, foi esse. Um neto bastardo de Dom João foi criado... tinha uma fazenda lá. Ele era filho de um padre, que era filho bastardo de Dom João. E ele construiu uma fazenda lá e foi criado com toda a pompa e riqueza da coroa, né, portuguesa, mas por debaixo dos panos. E ele tinha um irmão e, em algum momento, eles dividiram a herança deles em 2 baús. E esses baús foram enterrados em lugares diferentes, um na serra e o outro na fazenda. E aí, essa fazenda só tem as ruínas dela, os alicerces, assim, já se passou muito tempo. Mas não se falava muito sobre o ouro da fazenda, só o ouro da serra, porque eles falaram que esse cara enterrou o ouro lá, jogou os escravos dentro do buraco e enterrou os escravos, alguns vivos, para que eles pudessem proteger o tesouro e não contassem a ninguém onde foi enterrado. Parei nessa história. E com essa história nas mãos, eu fui atrás dos moradores. Aí tem um amigo meu, ator, Damião Rezende, e nós passamos por um processo de descrença na ideia de Deus que nos é vendida a todo tempo, juntos, mais ou menos juntos, assim. A gente foi pesquisando e foi deixando de acreditar naquela história desse Deus clássico. A gente entende hoje a nossa crença em Deus como energia, mas não aquela coisa good vibes, sabe? Uma coisa mais científica mesmo. Isso aqui não tá vazio, né, pô? Né, o Wi-Fi cortando de lá para cá, e eletricidade, enfim. A gente acredita em energia, sim. Desculpa. Desliguei. Não, tá tudo certo. E aí, a gente decidiu ir atrás dessa história juntos. E aí,
Falei, pô, vamos lá na Serra? E ninguém vai na Serra, cara. Você conversa com os moradores da cidade, as pessoas que tiveram essas experiências que eu relatei aqui, de pessoas que sumiram, que se machucaram, elas não querem contar essa história. Eu tenho um áudio aqui que eu nem sei se eu posso mostrar, de um cara que eu pedi ele para me contar sobre a história. Ele, a gente fala de qualquer coisa, mas disso daí eu não quero falar. E todo mundo fala que aconteceu uma coisa com ele de louco lá. E ele não conta. Nem pra você? Não. É muita gente que não quer falar sobre essa história lá. E aí, me deixou mais instigado. Desde criança, eu sempre tive uma ligação com o místico, assim, sabe? Como eu não tinha acesso à internet, a minha ligação com esse universo, universo mesmo, com planetas e tudo mais, eram os livros de ciência da escola. E eu lembro de uma vez que eu recebi o livro de ciências, eu estudava em escola estadual, então a gente pegava os livros de outros alunos, só que dessa vez era um livro novo, e quando eu abri tinha a imagem do planeta Terra, assim, pretão e o planeta Terra, aquela imagem clássica de foto da Terra. E aí eu fiquei assim, deslumbrado, sabe? Falei, cara, isso é muito legal. Só que eu não tinha como mais pesquisar isso. E me chamava a atenção a imagem do astronauta. Porque, cara, se coloca num lugar de uma pessoa que não sabe o que vai encontrar, sabe? Ela vai para um lugar, ela não sabe. Não tem como se defender, ela não sabe o que tem lá. É de uma coragem absurda. E achava isso muito interessante. Me chamava muita atenção. Mas um menino de Cláudio se tornar astronauta era muito mais longe o caminho. E aí eu percebi que dentro da arte eu conseguia fazer esse caminho. Eu conseguia ser astronauta dentro da minha profissão. De buscar lugares que as pessoas não tinham ido ainda, sabe? E quando eu comecei a pesquisar essa história da Serra, eu percebi que eu estava sendo astronauta. Eu estava indo a um lugar que as pessoas não tinham ido porque as pessoas tinham medo. O meu pai, ele falava que a gente não podia apontar o dedo para as estrelas, porque senão nasceriam verrugas. E um dia, meu pai nunca me bateu, cara. Meu pai nunca me bateu. Mas nesse dia ele falou isso, eu falei, criança, acho que um pouco maior que a minha filha. Por que não pode? Não, porque senão nasce verruga. Eu pensei, eu apontei e não nasceu, eu fiz assim, olha. Levantei os 10 dedos. Meu pai, bateu na minha mão. E aí ali, anos depois, hoje, né, na verdade, assim, avaliando essa situação, isso responde muita coisa para mim, porque as pessoas têm medo do desconhecido. Meu pai estava com medo do desconhecido ali. Estava com medo de que eu tivesse verrugas nos meus dedos. E aí eu fui astronauta pela primeira vez. Eu apontei para as estrelas e não nasceu verrugas. Então, a partir daquele momento, eu falei, olha, pai, você pode apontar, não tem problema. Então, com esse filme, cara, que eu estou produzindo agora, esse documentário que conta a história da Serra, é mais ou menos isso que eu faço também, sabe? Eu falo para as pessoas da minha cidade, olha, vocês podem apontar para as estrelas que vocês quiserem. Não vai nascer verrugas. Então, vocês podem sonhar grande, sabe? Enfim, nessa pesquisa que eu fui, da Serra, quando a gente iniciou a pesquisa, eu estava tentando vender meu carro. E eu falei, pai, empresta seu carro, não vou colocar meu carro na estrada de chão para... né? E aí meu pai tem um Palhinho, aquele segundo modelo de Palio. Fomos eu, o Damião, meu amigo, e o sobrinho dele. A gente subindo a serra, quando a gente começou a se aproximar da serra, o carro desligou. Do nada. Desligou. Mas essa aí... hora que eu ia embora. Falei, isso é bobagem, isso é tudo lento. Não quer ser astronauta, porra? E aí, a gente se olha, né? Aquele momento que ninguém fala nada, mas todo mundo diz tudo, né? Olhando assim. Desci do carro. Eu não sei se aqui em São Paulo vocês falam tranco, quando a gente empurra para o carro pegar no tranco. Sim. Nada, cara. Não pegava. E aí liguei pro meu pai e falei, pai, o carro do senhor tá com problema? Ele falou, não. Eu falei, agora tá, porque não quer ligar mais. E aí a gente já começou a pensar nessas questões de magnetismo e tudo mais. Eu falei, às vezes tem alguma coisa assim, ou o carro tá velho, só estragou. Coincidência, né? E aí a gente desceu, eu fui dando tranco na descida toda, até chegar lá embaixo. Chegando lá embaixo, o carro pegou. E aí, mineiro é muito teimoso, né? Na verdade, teimoso é quem tema com mineiro. E aí eu falei, esses caras não vão ficar temando comigo, eu vou temar. E voltei. Só que eu não podia desligar o carro, senão não tinha como pegar. E aí a gente rodou a região, porque assim, é a Serra do Ouro Fala. Tem a região lá que se chama Ouro Fala.
E a serra está lá dentro. Então, por mais que a história maior envolva a serra, aquela região toda é uma região muito mística, em que as pessoas têm muito medo de frequentar lá. E aí a gente saiu com o carro, era um sábado de manhã, a gente não encontrou ninguém nas casas. Ninguém, cara. E aí, quando a gente estava voltando, a gente encontrou 2 senhores. Nós paramos, porque daria para desligar o carro e dar o tranco, e depois a gente foi embora direto. Mas não conseguimos informação nenhuma. Ok. Nesse dia, e aí depois, assistindo o Flow, né, eu estava falando, eu vi uma entrevista do Edson. E eu vi o Edson falando sobre o caso Cláudio, que é um caso onde a polícia militar perseguiu criaturas e OVNIs e fotografou. Então, tudo isso com registro militar, registro da polícia militar. Eu não lembro se ele falou isso aqui com vocês, Ele não sobre falou o caso sobre Cláudio. isso, mas no canal dele ele falou também. E aí, o Edson Boaventura é um cara que já faz trabalho há anos na área. E só um detalhe. Nessa primeira viagem que eu fiz na Serra, as pessoas falaram que, além desse mistério que envolvia o ouro, eles tinham um avistamento de Mãe do Ouro. Mãe do Ouro é uma lenda que em Minas Gerais, como um todo, a gente ouve muito. Que é a aparição de uma bola de luz que geralmente ela sai da mata ou de serras e vai de um lado ao outro. Mas há relatos de que essa bola de luz, a Mãe do Ouro, que ela persegue as pessoas, nunca uma interação direta de, sei lá, tipo um OVNI, uma abdução, não. Mas sempre, sabe, uma coisa artificial que seguem essas pessoas. Mas sempre com um olhar muito folclórico, a Mãe do Ouro. E aí eu ouvi esses relatos dessas 2 pessoas que a gente conversou lá e fiquei com isso na cabeça, Mãe do Ouro, que eu achei interessante. Já ouvia, mas assim como eu lembrei da Serra, depois lembrei da história da Mãe do Ouro e fiquei com isso na cabeça. E aí assisti a entrevista do Edson no Flow, e ele fala sobre o caso Cláudio, que foi esse, me parece que 30 dias, num intervalo de 30 dias, houve perseguições da polícia militar, né, a essas naves, supostamente naves, e tudo registrado com boletim de ocorrência. Fiquei com isso na cabeça, falei, cara, realmente tem essa situação, isso foi em 2008. E ninguém mais fala desse caso de Cláudio, é um caso muito bem documentado. Então, fiquei com isso na cabeça e fui tomar banho naquele banheiro que a vista dava para a serra. E eu tomando banho lá, e geralmente eu tenho um processo de banho, tem vários memes assim, né, que são uns lugares que são portais, assim. Janela de carro, porta de geladeira quando você abre e chuveiro, né? Você vai para outro lugar. E aí o chuveiro entrou, me conectei lá na serra e viajando. E aí a pipoca estourou. Falei, cara, tá todo mundo falando a mesma coisa. O que o Edson fala sobre o caso Cláudio e o que os moradores falam sobre a Mãe do Ouro é a mesma coisa. E aí, aí eu decidi ir atrás do Cabo Rabelo, que é o policial que fotografou essas naves. E aí fui conversar com ele, o filho dele estudou comigo, é a vantagem de se morar no interior. Todo mundo se conhece, entendeu? É a desvantagem também, né? Mas assim, aí conheci o Cabo Rabelo e tal, fui atrás... Cara super gente boa. E o Cabo Rabelo era um cara muito sério, sempre foi. O pai do meu amigo era policial, né? Então eu tinha essa visão do cara muito sério. Era o Capitão Nascimento de Cláudio, entendeu? Por exemplo, as coisas estavam acontecendo lá e aí alguém estava aprontando no centro, porque crimes em Cláudio naquela época era briga de rua, essas coisas. E aí chegavam os policiais e falavam, quem estava lá era o Rabelo. Então a coisa é muito séria. Então eu já tinha esse respeito todo pela figura do policial e do Cabo Rabelo. Então, quando eu fui conversar com ele e ele me contou o que ele viu e o que ele fotografou, eu falei, esse cara não está mentindo. Ele não está mentindo. Ele não ia mentir no boletim de ocorrência. A Polícia Militar é uma instituição, né? Não vai mentir, né? Não nesse assunto que vai ridicularizar. E não tem ganho, né? Não tem, sabe? E assim, se fosse eu, o estereótipo do cabeludo maluco e tudo mais, esquisito, contando sobre isso é uma coisa. O Cabo Rabelo é outra. E aí já falei, cara, eu preciso registrar essa história dele, porque vai que ele não quer me contar isso depois ou proíbem ele de contar isso. Falei com o Damião, tô pensando em registrar algumas histórias da cidade, mas informalmente, ainda não tinha ideia de fazer um documentário. Peguei a câmera de um amigo, de um conhecido, e uma câmera semi-profissional. Falei, vai dar um material legal de ter isso registrado. Eu tenho um canal no YouTube com as coisas da cidade, que é o Cultura Claudiense.
Eu falei, pô, depois eu solto essa história lá, é legal, minha filha vai conhecer essa história, sem muita pretensão. E aí eu peguei essa câmera e fui gravar o Cabo Rabelo. E a câmera não gravava. Não registrava. A gente tentava, dava memória cheia. Fizemos de tudo, desistimos, entendeu? Ele contou a história mais uma vez, igual, não mudou nada, sabe? Falei, cara, esse cara tá falando a verdade. Mas fiquei com isso na cabeça. Então, nessa primeira tentativa, eu não consegui gravar. As pessoas não queriam falar e o Cabo Rabelo, que quis falar e falou, não registrou. E aí comecei a procurar ajuda. Montei um projeto, decidi fazer um documentário. Falei, não, vou fazer uma coisa séria. Desculpa. Vou fazer uma coisa profissional e tal, vou contratar uma produtora, a gente faz um documentário. E aí comecei a procurar patrocínio para bancar esse custo, né? Porque se eu fosse buscar a lei de incentivo, porra, eu não ia fazer isso. No interior é outra questão, é muito difícil. Aldir Blanc até que chegou lá, a gente teve um secretário muito legal, que foi o Rafael, conseguiu fazer o dinheiro não ficar parado, distribuiu lá pra gente e tal. Chegou a todo mundo. Mas é raríssimo isso acontecer. Então eu falei, vou a partir do apoio privado, porque pode ser uma coisa que gere turismo para a cidade. Então não é a minha doideira pela minha doideira. Tem uma contrapartida para a cidade. Eu não consegui R$1 de patrocínio. De ninguém. E aí eu pensei em não contar a história. Eu falei, pô, não vou gastar dinheiro com isso, sabe? Eu falei, vou gastar dinheiro com isso sim. eu sou teimoso. Quem que tá teimando comigo? Teimoso é quem teima comigo. E aí decidi vender meu carro para contar essa história. E aí eu vendi meu carro, contratei a produtora e nós começamos a gravar. Fizemos uma bateria de entrevistas, vi que a história era muito mais interessante, porque ela vai para outros lugares, principalmente o campo de ufologia, porque eu faço esse link, né? É um documentário onde eu, Lauro, ator, estou buscando contar essa história. E aí eu faço o link entre a referência folclórica da Serra e a referência ufológica. Então as pessoas que têm acesso a esse conteúdo ufológico falam, não, isso é nave. As pessoas mais simples, mais da roça, né, como a gente fala, não, isso é Mãe do Ouro. E aí eu fiz esse link no documentário. Beleza, começamos a gravar e tudo mais. Fomos gravar o Cabo Rabelo. Eu não tinha conseguido registrar. A câmera estava ligada na tomada e a câmera desligou 2 vezes. Eu perdi o material do Cabo Rabelo. Puta que pariu, velho. Até quando eu falei, eu dei entrevista no canal do Edson, o Edson falou, pô, você tem que contar a história. Eu falei, Edson, eu não sei, cara. Eu não sou da internet, sabe? Eu não consigo lidar com crítica, com essas coisas e tal. E isso aconteceu na entrevista com o Edson. A galera comenta, pô, o cara quer hypar o filme, Eu não tenho que hypar o filme, eu não tenho dinheiro e tempo para hypar meu filme. Entendeu? É produção independente. E Cláudio é uma cidade pequena. Você pode ir a Cláudio e perguntar a qualquer pessoa lá, as pessoas vão te contar, a história está lá. E aí outras pessoas comentaram também durante o vídeo, na entrevista com o Edson, que num primeiro momento eu fiquei um pouco chateado até, sabe? Falar, mas isso é isso, sei lá, é o magnetismo que desligou a câmera. E depois eu assisti na entrevista, eu percebi que as pessoas estavam entendendo que todas as gravações aconteceram no mesmo lugar, o que justificaria todos esses problemas. Não foi, cara. O carro foi na Serra, o Cabo Rabelo foi numa sala que eu tenho uma hamburgueria lá na cidade, e aí eu tenho uma sala de apoio em que a gente foi gravar o Cabo Rabelo lá, a câmera não registrou. Depois, com outro equipamento, eu fui gravar o Cabo Rabelo na casa dele, ligada na tomada, a câmera desligou. Então, são eventos separados, sabe? E aí, eu perdi o material do Cabo Rabelo só que eu fui saber disso só depois. E aí, nós fomos fazer algumas imagens da serra com o drone. A gente não subimos na serra. E aí, a gente ficou um pouco antes dela, subimos o drone, fizemos 2 tomadas, ficaram ruins. Trouxemos o drone de volta e tal, trocamos a bateria. A bateria estava com 92%, ela não estava 100%. Essa que a gente trocou, mas 92%. Porra, praticamente. O drone foi, tal. Erramos a tomada de novo, fizemos o go home dele, automático. Ele ganhou altura. Pô, cadê o drone? Na hora que eu olhei, o drone estava descendo na serra. E aí a gente tentando cancelar, trazer o drone de novo. Não foi uma falha que ele caiu. Não, ele
Ele optou, sabe? Escolheu. Um drone empoderado. Né? Decidiu descer na serra. O meu lugar é aqui, sabe? Minhas hélices, minhas regras. Aí desceu na serra e aí a gente ficou se olhando, cara, assim, da produção. Falou, pô, fudeu. E eu não vou entrar. Você vai entrar? Vocês já estavam tensos, então, ali. Já acreditando mesmo que ali Porque tá diferente. é assim, eu não tinha medo. Eu não tive medo. Mas eu tive respeito, sabe? Até porque as pessoas acreditam que ser ateu é não acreditar. E eu acredito que seja justamente o contrário, né? É levar em conta tudo e não só uma coisa. Muitas vezes eu vejo que a pessoa que se diz cristã, ela duvida mais do que um ateu. É que o ateu ele precisa de várias evidências, ele não se apega a uma coisa. Então, não é que não acredite, eu respeito. Eu posso estar errado, eu não sou prepotente ao ponto de falar, era um ET. Não era um ET. Mas, pô, se tem a evidência, por que a gente não vai tratar com seriedade esse tema? Por que a gente não vai olhar? Porque falar que não há evidências, sabe? Sim. Pô, Cabo Rabelo, essa história do Cabo Rabelo é o quê? Loucura dele? Sabe? A gente... É difícil falar dessa história sem dar muito spoiler do filme, mas é porque é tão interessante que eu fico empolgado em querer contar. E até o pessoal fala, cara, não conta essas histórias. Eu falo, não, eu conto mesmo. Porque eu acho interessante, a história é muito boa e eu quero contar. Isso é só um pouquinho do que é o filme. Porra, tem que falar sobre. Sim, e assim, o filme também é um produto, né, cara? Você vai assistir, a coisa pronta é completamente diferente. Eu tô dando aqui o indício do que é a história para que as pessoas saibam e procurem, porque a história é muito legal. É o que eu quero falar. Olhem pro interior, tem alguma coisa acontecendo lá. Ah, é mentira, vai lá. Seja qual for a coisa que está acontecendo, a gente precisa entender e tentar explicar. Porque exatamente. Não é normal, né? Não é. E assim, pode ser um combo de coincidências? Pode também, ué. Mas eu quero descobrir, é um combo de coincidências ou não? Ou não querem que eu fale sobre isso? Não querem que eu mostre essa história que está lá? São muitos relatos. Muitos relatos. E muita gente que não quer falar, sabe? Pessoas que viveram a situação... que hoje eu consigo ver que foram abduções, por exemplo, sabe? Que aí, pelo olhar folclórico, foi o vento que levou. Mas se a gente tem essas evidências, vamos falar sobre isso, vamos conversar com seriedade, sem julgar, né? Enfim, mas eu me perdi no que eu estava falando aqui sobre... sim. Aí o drone desceu lá, mas tinha que buscar, porra, eu não ia pagar o drone. E aí eu chamei alguns amigos e no dia seguinte a gente decidiu entrar na serra. E é uma mata fechadona, sabe? É muito fechado. E aí a gente decidiu entrar. E assim, pedimos licença, sabe? Fui respeitoso. Entramos. É lindo lá dentro, porque é uma mata muito fechada. E depois de mais de 4 horas que a gente estava rodando a serra, a gente encontrou o drone. Não ouvimos nenhum grito, não apanhamos de ninguém, não vimos nada de diferente, mas não fomos atrás do ouro. Fomos atrás do drone. Deixamos isso claro o tempo todo. Porque, olha, eu não sei se é uma entidade, eu não sei se é um ET, eu não sei se é uma energia, mas eu tentei vibrar numa energia de respeito. Só quero pegar o drone. E quando a gente saiu da serra, com o drone na mão, deu uma rajada de vento muito, muito forte. Aí um amigo meu ficou todo emocionado, já falou, é a mãe natureza que está agradecendo, que a gente foi respeitoso, sabe? Bem Narcisa, sabe? Sim. E aí foi muito legal esse dia do drone, mas foi mais uma história que me chamou a atenção de, porra, porque mais uma coincidência, sabe? O drone não caiu, ele desceu, ele parou de receber o comando e chegou a certa altura, ele desligou a câmera, sabe? Enfim. E aí, quando eu fui fazer a primeira decupagem, né, de material, eu vi que eu tinha perdido as entrevistas do Edson, as entrevistas do Rabelo e de um outro policial que nunca tinha falado sobre o caso. A primeira vez que ele falou e o material dele sumiu. E ele não quer gravar mais. Eu fui atrás dele, a minha esposa foi atrás dele algumas vezes, o filho dele, ele não quis gravar de novo. Não sei, espero que em algum momento ele queira contar a versão dele de novo, ele teve os avistamentos e tal. Não foi ele quem fotografou, né? Foi outro policial. Mas agregaria muito, sabe? É mais uma pessoa... Que ele se arrependeu de ter falado por algum motivo externo? Ou... Eles não estão mais na polícia, sabe? Eles entraram para reserva e tal. Mas eu não sei o que funciona, não sei necessariamente o que motivou ele a fazer isso. Perdi o material.
E aí o material estava em backup, né, na nuvem, e em HD. E sumiu nas duas fontes. Sabe? Então, mais essa. Porra, depois de tudo isso, o material some. Então, assim, chega um momento que eu falei, ó, acabei de perder dinheiro, vou parar por aqui para não perder mais dinheiro. Mas eu falei, não, eu sou teimoso. Ninguém vai teimar comigo, vou contar de novo. E aí eu comecei a procurar algumas pessoas e tal que pudessem me auxiliar nisso. E eu conheci o Marcelo Borja, que é um diretor de fotografia de Belo Horizonte, um cara foda, super talentoso, um cara gente boa demais. E aí foi por indicação, eu tava procurando câmera para alocar, e aí falou, olha, tem um cara que tem uma Red e ele é diretor de fotografia, estudou nos Estados Unidos.